Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar um passo a passo de como reconstruir esse dente onde possui uma cárie extensa e uma restauração classe 4 a ser realizada. Então, primeiro eu vou mostrar como é realizada a guia para fazer a barreira palatina. Então, você faz em boca mesmo. Eu já mostrei em outro vídeo detalhadamente como você faz apoiando na barreira palatina e você define a vertente já de espaço aonde você vai inserir depois a sua reconstrução. Nesse caso eu deixei um pequeno espaço porque o dente ao lado está com restaurações pequenas. Então a gente vai realizar uma reconstrução, facetas em resina no dente ao lado e consequentemente a gente vai deixar um espaço já para as proporções necessárias. Então a gente vai esperar a polimerização dessa silicona, pode ser uma silicona de trabalho também. Aqui a gente está utilizando uma silicona de adição. E aqui a gente já tem definido a profundidade da nossa restauração, as ameias e definindo muito bem aonde vai ser a nossa barreira palatina. Então vamos lá. Então a gente inicia com a barreira palatina. Nesse caso eu utilizei a resina Trans 30 da Empress Direct. Então é bem importante você apertar muito bem a matriz para ela grudar muito bem. Geralmente por palatina eu faço um pequeno bisel e aqui eu vou já uniformizando a minha incisal. Muito importante você manter firme a matriz e você polimerizar ela. Eu recomendo durante até 40 segundos para ultrapassar a barreira e polimerizar muito bem atrás do dente. Aqui eu mantenho a matriz até para corrigir se tiver alguma bolha ou se tiver instável a barreira palatina, porque ela é muito fininha. E aqui eu fiz o selamento da dentina, o IDS com uma resina fluida, e já coloquei na linha de união da barreira palatina. Muito importante, você não pode cobrir o bisel com essa resina, senão você vai ter um defeito estético na sua restauração. Então, polimerizou, a gente vai remover a nossa barreira palatina, o nosso mocap, né? E a gente fica com essa barreira palatina que foi realizada com a Trans 30. Agora a gente vai começar a estratificação. Nessa situação, o paciente ele tem um escurecimento bem grande cervical e um desgaste bastante severo. Então, nesse caso, eu utilizei a body da resina Forma na cor A3,5. É uma resina que eu estou testando ainda. Ela tem um ótimo custo-benefício. A gente já vai cobrindo o bisel. É muito importante nessa área que a gente tem mais dentina, a gente saturar muito bem essa área. Isso é bem importante, já cobrindo o bisel e deixando um volume maior de dentina ou a body, né, do que
seria também de esmalte nessa área. Então seria 80 a 90% na cervical de dentina ou bode. No terço médio, pouco menos, ó, a gente já vai diminuindo e já vai cobrindo levemente o bisel e formando o degradê de dentina, que nesse caso seria A3 bode na incisal, no terço médio e incisal. Bem importante você compactar para a cavidade e ir uniformizando essa resina. Ó, eu vi que faltava um volume, já dá para ver quando você está aplicando a resina de dentina. Esse é um segredo, quando você vê que a linha de união está aparecendo ainda. Então você pode aplicar mais essa resina de dentina já para cobrir mais o bisel, para depois não aparecer um ralo de união. Muito importante você uniformizar essa resina e compactar ela, já cobrindo o bisel. Essa resina Forma bode é uma resina que eu estou me adaptando ainda. Eu gosto bastante da Z350 bode, mas ela tem um ótimo custo-benefício. Então ela tem uma leve diferença de saturação de dentina, um pouquinho mais esbranquiçada. Olha, aqui eu já vou removendo, diminuindo a incisal, né? Que esse paciente ele tem um pequeno ralo incisal, uma saturação, uma transparência média. Então eu vou deixar um espacinho já para mim colocar a minha resina de efeito, a translúcida. Eu já defino um pouquinho os mamelos dentinários. Então como ele tem uma translucidez média, eu vou deixar um espaço médio também para essa resina de efeito na incisal e na mesial. E se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que eu utilizei uma espátula para medir a dentina. Então é uma espátula bem interessante de você ter, é uma espátula LM, onde você consegue medir a espessura correta de dentina para casos complexos assim, onde a gente está reabilitando uma reconstrução classe 4. Então aqui agora eu já vou definir alguns detalhes. A minha parte de dentina já está pronta, né? Agora eu vou fazer o pequeno a translucidez incisal. Então eu vou aplicar na incisal e levemente na mesial, só no terço mais incisal. Então eu não vou puxar lá para cervical essa resina. A resina que eu estou utilizando aqui é a Transopal da Empress Direct. Ó. Então eu só vou colocar aonde necessito desse translucidez incisal e levemente na mesial. Olha lá, você consegue ver bem. Nesse caso, o paciente ele não possui ralo incisal. Então não é necessário fazer o ralo incisal para fazer o contraste com a resina de translucidez. Então esse é um detalhe que a gente vê antes de realizar, né, a reconstrução. Então aqui eu já defino o meu efeito incisal, né, que eu vi que ele tinha na distal e já ele tinha na incisal e seguia um pouquinho para distal. Então eu segui na incisal e segui levemente para a sua mesial. E agora a gente já vai finalizar essa reconstrução utilizando a resina Harmonize na cor A2 na mesial, que geralmente é a vertente da maioria dos dentes. Ela tem uma vertente levemente mais clara. Então nessa situação o dente ele tem uma cor A3,5, mas a vertente mesial ela é um pouquinho mais clara. Então eu já vou transformar essa cavidade complexa numa cavidade simples, já facilitando a finalização do caso. Ó, sempre é bem importante você
Já deixar os ângulos levemente arredondados. Já definindo a anatomia primária. E aqui, por último, agora a gente selecionou as resinas da Harmonize também, na cor A3 de esmalte, para fazer a última camada. E vocês vão ver que eu vou começar a estratificação aplicando a resina de cervical para incisal, para refazer o volume. Mas durante a aplicação eu vi que iria ficar muito escuro o terço médio. Então vamos lá, ó. Eu coloco a massa de resina, bem importante compactar bem. Ó, você já começa a definir o volume cervical e vai arrastando a resina para incisal. Ó, então ao passar, quando eu comecei a remover, eu já vi que ficou muito escuro. Então eu acabei removendo uma camada desse esmalte A3, ó, e substituí por um esmalte A2. Então durante a restauração você pode tomar essa decisão, né, para ficar melhor a cor final. Então aqui a massa de esmalte na cor A2 da Harmonize, já definindo as vertentes, as áreas de espelho, né? Muito importante utilizar a espátula de borracha para compactar muito bem e uniformizar essa resina. Já removendo os excessos, ó, você apoia a espátula no dente, consegue remover o volume de resina na incisal. E a gente finaliza com um pincel com umidificador, para você ter uma uniformização da última camada e ter já a anatomia. E nesse caso a gente conseguiu ter uma foto no final, conseguiu um resultado satisfatório dessa restauração bem extensa e bem complexa. Muito importante depois você realizar uma polimerização final com mais tempo. É recomendado para você quando você tem uma massa maior de resina. Então, em torno de 40 segundos seria mais interessante.